Graça e paz, abençoados. Abençoados, se inscreva no meu canal, no YouTube. É Félix dizendo o que a Bíblia diz. Deus continua abençoando a tua vida. A palavra de Deus está em Mateus, no capítulo 16 e no versículo 22, que diz assim: E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te aconteça isso. Versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Muitas pessoas, quando vê Jesus dizendo assim: Para trás de mim, Satanás, as pessoas pensam que Pedro foi usado por um ser espiritual, né? Que o próprio Satanás estava ali usando Pedro. E não, Satanás quer dizer acusador ou opositor. Então, na realidade, Pedro aqui estava se opondo, estava sendo um opositor. Por isso que Jesus disse: Para trás de mim, Satanás. Nós vemos que antes de tudo isso, Pedro tem uma revelação de Deus. Essa revelação já se encontra aqui no versículo 17, que diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Quando ele diz que Cristo, eu te digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então Pedro estava tendo uma revelação do próprio Deus. Jesus diz que Pedro teve uma revelação do próprio Deus, foi o próprio Deus que revelou para Pedro. Mas ali nós estamos vendo que Pedro não poderia estar sendo usado pelo diabo. Ali, pelo contrário, ali foi por causa do sentimento. Não, Senhor, tenha compaixão de ti, porque Jesus estava falando o quê? Olha só o que Jesus estava falando. Desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que vinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Aí no versículo 21, foi aí que Pedro começou a ser um opositor, por causa do sentimento: não, Senhor, isso não aconteça, não vai acontecer isso contigo, por aquele sentimento. Então Pedro estava sendo o quê? Um opositor. Então você tem que entender que quando se fala Satanás, se fala opositor. Muitas das vezes nós podemos ser um Satanás para nós mesmos, você sabia? Um opositor. Às vezes você está concordando com algo da palavra de Deus, por exemplo, a graça. Você diz: puxa vida, não é pelos meus méritos, não é porque eu faço isso, eu faço aquilo. Aí depois você vem na sua mente: não, eu tenho que fazer sim, eu tenho que fazer minha parte, tenho que jejuar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Você está sendo o quê? Um opositor. Você antes estava dizendo que era daquela outra forma, que era por causa de Cristo, do sacrifício de Cristo, e de repente você fala: não, eu também preciso fazer a minha parte, meu sacrifício, meu isso, meu aquilo. Então você está sendo um opositor, você está sendo Satanás, para você mesmo, opositor para você mesmo, você está se opondo, não é, aqueles pensamentos reais e verdadeiros da parte de Deus, que realmente é a graça de Deus que mostra que tudo se cumpriu em Cristo, tudo, Jesus é o cabeça, Jesus é ele que é o centro, mas muitas das vezes nós queremos dizer que é pelo nosso sacrifício e tudo mais. Então nós estamos sendo que um opositor. E também, Satanás também pode ser um acusador. Às vezes a pessoa começa a te acusar: não, essa pessoa é um herege, olha o que ela está falando, ela e vai. Então quer dizer, ela é um acusador, está te acusando, não é nada, isso aí, não, tá acusando, é um acusador, então é um Satanás. Então o que acontece? Nós temos que entender que nem tudo se está falando de um ser espiritual. Então, nesse caso aqui de Pedro estava sendo um opositor, ele estava se opondo, porque Jesus tinha dito que desde então começou Jesus a mostrar dos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Olha só, ele estava falando em ressuscitar ao terceiro dia. Se ele estava falando que ia sofrer, que ia morrer, e os sacerdotes iam fazer isso, os escribas, sacerdotes e fariseus iam fazer isso, fazer aquilo, ele não falasse de ressurreição, era uma coisa, mas ele está falando em ressuscitar ao terceiro dia. Aí vem Pedro aí dizendo: não, Senhor, que isso não te aconteça. Aí vem Pedro se opondo. Então, Satanás aqui não foi um ser que tomou a mente de Pedro, não. Aqui foi um sentimento de Pedro, e ele se tornou um opositor,
nessa casa de Jesus, tá certo, abençoados? Que Deus continue abençoando as vossas vidas. Graça e paz.